Você já parou para pensar que talvez, só talvez, um animal que você viu no zoológico tenha nascido antes do seu avô? Parece piada, mas não é. Tem bicho por aí que já viu 2 guerras mundiais, o homem chegar na Lua e ainda tá aqui, vivo, saudável e provavelmente mais sábio que a gente. Imagina só, enquanto você reclama do trânsito, tem tartaruga tomando sol que já era adulta quando o Titanic afundou. Sério? Alguns animais têm uma longevidade tão absurda que desafia tudo que a gente acha que sabe sobre envelhecimento. E o mais louco, a ciência ainda está tentando decifrar como eles fazem isso. Hoje, você vai conhecer 5 animais com vidas mais longas do que qualquer série de sucesso da Netflix. E um deles pode até nos ensinar o segredo da imortalidade. O primeiro da lista? Ele tem mais de 190 anos e ainda flerta com as tartarugas do bairro. Preparado? Segura essa curiosidade que o primeiro animal vai te deixar de queixo caído. Vamos começar? Top 5. Cacatua branca. Pense em alguém que mora com sua família há décadas, que viu você nascer, crescer, ir para a escola, se formar e ainda está por perto te cumprimentando pelo nome todas as manhãs. Agora imagine que essa pessoa tem penas brancas, um bico curvado e adora dançar o som de rock clássico. Esse é o papagaio cacatua, um dos animais mais inteligentes e longevos que existem. E ele pode literalmente viver mais que você. Cacatuas em cativeiro vivem em média 60 a 80 anos e alguns casos registrados ultrapassam os 90 anos. Isso significa que um filhote de hoje pode estar vivo em 2100. Mas o mais impressionante não é só a idade, é a memória emocional. Estudos mostram que elas reconhecem vozes, rostos e até emoções humanas depois de décadas sem contato. Tem relatos de papagaios que, ao ouvir a voz do dono após 30 anos, começaram a falar frases que só aquela pessoa ensinou. E não para por aí. Elas sentem saudade, entram em depressão quando isoladas e criam laços afetivos profundos. Elas não são só inteligentes, são emocionalmente complexas, como nós, e talvez seja uma das poucas espécies que entendem de verdade o peso do tempo. Top 4. Axolote. E se eu te dissesse que existe um animal que nunca cresce de verdade, mas vive por décadas, que pode regenerar o cérebro, o coração, a espinha, tudo sem cicatrizes, e que biologicamente ele simplesmente esqueceu como envelhecer? Esse animal existe. Ele se chama axolote, um pequeno anfíbio mexicano com cara de sorriso permanente e poderes que parecem saídos de um filme de super-herói. O segredo dele está na neotenia, uma condição rara em que o animal atinge a maturidade sexual sem passar pela metamorfose. Enquanto outros salamandras perdem as brânquias e saem da água, o axolote fica para sempre na fase juvenil, com aquelas penas rosadas saindo da cabeça. E é justamente essa infância eterna que dá a ele uma regeneração absurda. Se perder uma pata, ele cresce outra em semanas. Se danificar o coração ou parte do cérebro, sem problema, ele reconstrói. Cientistas já viram axolotes se recuperando de lesões que seriam fatais para humanos. E o mais impressionante, eles vivem em média 10 a 15 anos, mas em laboratório, alguns indivíduos vivem muito mais e continuam saudáveis. Pesquisadores de todo o mundo estão estudando seu DNA para entender como bloquear o envelhecimento celular e até curar doenças como Parkinson e Alzheimer. O axolote não é só um bicho curioso, ele pode ser o maior aliado da medicina do futuro. Top 3. Caranguejo eremita. Parece um bichinho simples. Vive em uma concha emprestada, anda de lado, some quando você se aproxima. Mas o caranguejo ermitão é muito mais do que um morador de areia. Esse pequeno sobrevivente pode viver entre 10 e 30 anos em cativeiro. E em ambientes naturais protegidos, alguns registros indicam que podem chegar a mais de 60 anos. Para um animal do tamanho de um ovo de galinha, isso é uma vida inteira, várias vezes. O segredo? Ele é um mestre da adaptação. Como não tem casco próprio, ele ocupa conchas vazias de caramujos e faz isso com estratégia. Quando cresce, precisa achar uma nova casa maior. E não é só pegar a primeira que vê. Ele forma filas e espera seu vizinho sair da concha
e entra num sistema quase como um leilão imobiliário marinho. Estudos mostram que eles avaliam o peso, o tamanho e até a qualidade do carbonato antes de se mudar. É sério, esse caranguejo tem mais planejamento habitacional que muita gente. E o mais incrível, ele tem memória social e espacial. Consegue lembrar onde encontrou alimento, reconhece predadores pelo cheiro e até evita conchas que já deram problema no passado. Em experimentos, caranguejos ermitões demonstraram aprendizado por tentativa e erro, algo raro em animais com cérebros tão pequenos. Eles não só sobrevivem ao tempo, eles aprendem com ele. Top 2. Baleia franca. Imagine um animal tão grande que seu coração sozinho pesa mais de 200 quilos. Agora imagine que esse mesmo animal pode estar vivo desde antes do Brasil abolir a escravidão. Essa é a baleia franca, um dos mamíferos mais longevos do planeta e talvez o mais resistente. Estudos indicam que elas vivem, em média, entre 70 e 100 anos, mas alguns indivíduos ultrapassam os 200. Sim, você ouviu certo, 200 anos. Isso é mais que o dobro da expectativa de vida humana. A prova disso veio de algo sombrio, arpões. Cientistas analisaram baleias francas mortas e encontraram ferramentas de caça do século XIX cravadas em seus corpos e cicatrizadas. Isso quer dizer que o animal foi atacado décadas, às vezes um século antes, e sobreviveu. Um exemplar famoso chamado Old Tom foi avistado por quase 90 anos por caçadores na Austrália. Ele não só sobreviveu à perseguição, como se tornou uma lenda. E aqui está o mais impressionante. Pesquisadores usam olhos e ouvidos internos dessas baleias para contar sua idade, como se fosse anel de árvore. Camadas de cerume e tecido acumulam-se ao longo dos anos e cada camada representa uma estação. Com isso, descobriram indivíduos com até 211 anos. Elas viveram em um mundo sem poluição sonora, sem plástico no mar e agora têm que sobreviver em um que é cada vez mais hostil. E mesmo assim, seguem. Top 1. Tartaruga gigante. Você já parou para pensar como seria viver mais de uma vida inteira? Pois para as tartarugas gigantes, isso é realidade. Espalhadas por ilhas remotas como Galápagos, Seychelles e Ilha da Reunião, essas criaturas são os verdadeiros mestres da longevidade. Enquanto a maioria dos vertebrados terrestres mal chega aos 80, elas facilmente ultrapassam os 150 anos. E algumas, como veremos, chegam perto dos 200. É como se o tempo simplesmente respeitasse mais elas. O que torna isso possível? É uma combinação de fatores que a ciência ainda desvenda. Primeiro, metabolismo extremamente lento. Elas comem pouco, se movem devagar e seu corpo gasta energia com uma eficiência quase perfeita. Segundo, sistemas imunológicos super resilientes. Estudos mostram que elas têm genes ligados à reparação de DNA e à prevenção de câncer, algo que pesquisadores querem entender para aplicar na medicina humana. É sério, essas tartarugas podem ser a chave para viver mais e melhor. E o exemplo mais famoso, Jonathan, uma tartaruga de Seychelles que vive na ilha de Santa Helena desde 1882. Acredita-se que ele tenha nascido em 1832, o que o torna o vertebrado terrestre mais velho já registrado. Mesmo com mais de 190 anos, ele ainda se alimenta, se movimenta e, pasme, se reproduz ativamente. Ele já viu 7 presidentes americanos, 5 papas e até o fim dos discos de vinil. Ele não é só um animal, ele é história viva. Então é isso, tartarugas que vivem mais que reis, baleias com arpões do século XIX, caranguejos com memória de GPS, axolotes que regeneram o cérebro e papagaios que lembram nomes de pessoas que viveram antes da TV em cores. O reino animal não só desafia o tempo, ele o reinventa. E sabe o mais impressionante? Muitos desses segredos, da regeneração à longevidade extrema, estão sendo estudados para transformar a medicina humana. Talvez um dia, graças a um axolote ou uma tartaruga, a gente consiga viver mais e com mais saúde. Mas será que o verdadeiro segredo não está em viver mais, mas em viver com propósito, memória e conexão? E aí, qual desses animais te deixou mais chocado? Será que você conseguiria cuidar de um papagaio que viveria mais que você ou de um axolote que nunca envelhece? Conta nos comentários qual desses seria o seu animal de estimação eterno e diga por quê. Se você chegou até aqui, é porque gosta de curiosidades reais.
profundas e que fazem pensar. E eu tenho muito mais no canal, então não vá embora. Clica no sininho, se inscreva e ative as notificações. Obrigado por assistir. O mundo é mais estranho e mais maravilhoso do que a gente imagina. E ele está aqui, esperando você descobrir.